Leitores, bem-vindos a mais um episódio do Leitor 42. Essa semana vamos quebrar algumas regras. Antes de rodar a vinheta, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Os vídeos estão rolando toda terça às 19 horas, mas caso você não queira decorar essa data, você aperta o sininho aí e a gente te avisa quando tiver vídeo novo. Esse livro começou com uma história curta de 7 páginas, ele só virou um romance em 96 e virou um filme em 99. É difícil precisar quando ele virou um fenômeno da cultura pop. Provavelmente você conhece o filme, né, O Clube da Luta, talvez não o livro, eu mesmo não sabia que era baseado num livro até recentemente, quando eu vi essa edição que vai estar aparecendo aqui, ou aqui, eu não sei. Essa edição de colecionador aqui que eu comprei ela com um desconto na Bienal, lindaça, né? Se vocês olharem o corte aqui do lado, tem uma parte com um laranja, né? E uma parte toda de branco. E essa parte aqui que tá toda branca, ela é o roteiro do filme de 99. Você tem todo o livro, são umas 200 páginas, só é bem pouquinho. Aí tem um pós-fácil do autor. Se eu não me engano, o pós-fácil tem na outra edição mais simples também, em que ele fala sobre o fenômeno, a explosão do efeito Clube da Luta, né? Todo mundo começando a falar as frases, clubes da luta de verdade se espalhando pelo mundo, as pessoas agindo como os personagens, fazendo tatuagens, fazendo camisetas, fazendo um monte de produtos que iam totalmente de encontro ao propósito do livro. Você vai entender daqui a pouco por quê. Mas, enfim, depois desse pós-fácil do autor, tem o roteiro todo do filme de 99. É difícil pra caramba de ler o roteiro. Eu dei uma olhada, assim, só por curiosidade mesmo. Não consegui ler, não acho que seja muito fácil, não recomendo, depois de ler o livro, ler o roteiro que é legal. Teoricamente é a mesma coisa, porque em termos de adaptação é muito bom também. O livro é bem parecido com o filme. Então, mas se você é um colecionador, essa edição tá bem bonita. Aqui atrás tem as regras do clube, eu já vou falar daqui a pouco. E eu também, peguei uns 50% de desconto, porque essa edição é quase 100 pratas, mais de 100 pratas até. Então, sei lá, a edição normal tá uns 20 reais. Então tá valendo também pra você só ter essa obra na sua casa. Falando da sinopse em si, o protagonista, ele trabalha com seguros, ele viaja pelo país, a história se passa nos Estados Unidos, né, porque o autor ele é americano. Ele tem esse nome diferente aqui, né, Chuck Palahniuk, porque ele é descendente de ucranianos. Ele nasceu nos Estados Unidos mesmo, então a história se passa toda lá. Se passa em diversas cidades, mas assim, as cidades não são tão importantes, poderia se passar em qualquer lugar, na verdade. Ele viaja ao redor do país, lidando com requerimentos de seguro, porque ele trabalha numa empresa de carros e, basicamente, se a empresa fabrica um carro com defeito, tem um lote com algum defeito, o custo de trazer esses carros de volta e consertar esse defeito for maior do que as indenizações que eles têm que pagar, eles simplesmente não recolhem os carros, eles deixam as pessoas sofrerem os acidentes e pagam o seguro. E eu tenho certeza que isso acontece de verdade, certeza absoluta. Mas, enfim, ele trabalha com esses seguros, viajando pelo país todo, ele acaba lidando com diferentes fusos horários e tal. Isso agrava mais ainda a insônia dele. O livro não diz que ele sofre de insônia por causa disso, mas isso agrava o problema dele, né? Porque ele vive em diversos fusos horários. E numa dessas viagens, ele às vezes tem a sensação de que ele dorme numa cidade, acorda em outra, dorme numa cidade, acorda em outra. Ele dorme numa cidade e acorda numa praia de nudismo, onde ele conhece o Tyler Durden, que tá fazendo uma escultura com os coqueiros e tal, e ele senta na mão da sombra. Enfim, ele tem uma expressão artística lá, e quando ele volta dessa viagem, o apartamento dele pegou fogo. Aquela coisa que você já viu 1 milhão de filmes esqueceu, sei lá, o fogão aceso e o apartamento enche de gás e acaba explodindo. Como ele pegou o contato do Tyler Durden, ele acaba indo morar com o Tyler durante um tempo até o apartamento dele ser revitalizado, restaurado, o que seja. E caso você tenha percebido, eu não disse o nome do protagonista porque ele não tem nome. O livro ele é escrito em primeira pessoa e em nenhum momento diz o nome dele, assim. Ele faz de propósito, ele não diz o nome. No roteiro, se você por acaso pegar e ler essa parte aqui do roteiro, né, ele é chamado de Jack, porque ele lê uma poesia, isso é muito, tem umas coisas muito doidas nesse livro, assim. Ele lê umas poesias que o cara escreve como se ele fosse órgãos de uma pessoa, e o cara escreve como se fosse os órgãos de um Jack. Então ele acaba sendo chamado de Jack por uma questão de conveniência para escrever o roteiro, mas ele não tem nome no livro mesmo. Eu vou chamar ele aqui de Jack para facilitar. O Jack, ele frequenta grupos de apoio para pessoas com doenças terminais. Câncer de tipos variados, parasitas cerebrais, umas coisas horríveis assim, que as pessoas se reúnem para poder prover apoio emocional umas às outras, né? E ele, por acaso, descobre que frequentando esses grupos,
e fingindo que tem essas doenças terminais, e ele vai lá e chora e age como se tivesse o problema, e ele começa a ter qualidade de sono de novo. Só que ele acaba conhecendo uma outra impostora nesses grupos, que é a Marla Singer. E como ela frequenta todos os grupos, assim como ele automaticamente entende que ela não é doente, e ele não consegue mais viver essa farsa, porque ele sabe que tem alguém ali que sabe que ele é um mentiroso. Então ele volta a ter insônia, até reclama com o Tyler que ele tá com esse problema pra dormir e tudo. E numa dessas de eles estarem num bar, o Tyler, ele é totalmente anárquico, assim. Ele é totalmente contra sistema, contra consumo desenfreado, contra um monte de coisa. Ele fala assim, pô, eu nunca tive numa briga na vida, a gente tem esse culto ao corpo, nós queremos ser todos lindos e perfeitos, não sei o quê. E, sei lá, eu quero ter uma marca, um roxo, um olho roxo, um dente faltando. Eu quero fugir desse padrão. E ele pede pro Jack dar um soco nele. Ele fala assim, não, me dá um soco aí, o mais forte que você puder. E eles saem na porrada, assim, nos fundos do bar. E aí os caras vêm e acabam querendo participar dessa... O que vocês estão fazendo aí? Quero participar também. E aí surge o Clube da Luta. Eles acabam se organizando uma vez por semana no porão do próprio bar. Conforme mais pessoas vão entrando, pra não ficar uma bagunça total, embora a desordem faça parte da vida deles, eles criam 8 regras pro Clube da Luta. Deixa eu colar aqui. Vou falar aqui agora as regras. Regra 1. Você não fala sobre o 2. Você não fala sobre o 3. Quando alguém dispare ou fica desacordado, mesmo que esteja fingindo, a luta acaba. 4. Apenas 2 pessoas por luta. 5. Uma luta de cada vez. 6. Sem camisa e sem sapatos. 7. As lutas duram o quanto tiverem que durar. E 8. Se essa for a sua primeira noite no você tem que lutar. Eles estabelecem essas regras, o Clube da Luta vai aumentando o número de pessoas cada vez mais, o que significa que, as pessoas estão quebrando as 2 primeiras regras do Clube da Luta, e 2, eles acabam tendo que espalhar para outros lugares. Então outros bares vão abrindo seus próprios clubes da luta com as mesmas regras, e eles acabam virando uma sociedade secreta, porque ele encontra com outra pessoa no trabalho dele, ou no restaurante, sei lá, em qualquer lugar, e eles estão com o olho roxo, ou com o dente faltando, ou com ferimento, e eles acabam tendo esse senso de pertencimento, que hoje em dia a gente vê em uma porrada de coisa. Não vou dar exemplo, porque eu não quero arrumar polêmica pro meu lado, mas você provavelmente pensou em algum exemplo aí, de algum grupo que a galera se comporta bem nessa pegada aqui do Clube da Luta, só que, sei lá, sem a agressão física. Só que ele mantém um contato com a Marla, eles trocam telefones e tudo, só que eles têm um relacionamento muito conturbado, o Jack e a Marla, talvez porque eles sejam 2 malucos. E aí o Tyler acaba dormindo com a Marla, amigão, né? Talarico. E aí acaba tendo esse relacionamento entre os 3, meio confuso e tal. O próprio Tyler e o Jack tem... não dá a entender explicitamente que eles têm alguma coisa física, mas a tensão sexual entre os 2 existe também, né? Tanto no livro quanto no filme. E eventualmente com a expansão do Clube da Luta, o Tyler, com essa necessidade de... Eu preciso de mais, agora o Clube da Luta não tá sendo mais o bastante. Essa briga 1 contra 1 tá numa esfera muito pequena. E nesse objetivo de mexer com a sociedade e mudar o status quo, eles acabam criando o projeto Desordem e Destruição, que aí vira totalmente assim, terrorismo mesmo. Vai uma galera do Clube da Luta morar no porão da casa deles, né, do Jack e do Tyler, e aí o Tyler começa a passar uns deveres de casa em que você, vai na rua, arruma briga com alguém, mas perde a briga, porque, tipo, esse cara, esse transeunte que você vai abordar, ele tem que entender que ele tem poder, ele é capaz de fazer alguma diferença, porque as pessoas, se alguém na rua arruma confusão com você, dificilmente você dá continuidade a isso, né? Eu mesmo já passei por umas situações meio complicadas. Uma vez vou abrir um parênteses aqui, porque uma vez eu tava indo pra um evento e eu tava de carro com 3 pessoas dentro do meu carro e um cara começou a me perseguir porque eu não deixei ele passar na minha frente na Blitz. Eu tava na Blitz com policiais, teoricamente o cara deveria se sentir intimidado pelas autoridades ali. Eu não deixei o cara passar pela blitz na minha frente, o cara me perseguiu por diversas ruas e eu tive que, subir o meio fio com o meu carro pra escapar do cara, na contramão, destruir meu carro, teve que parar no concerto, enfim. O cara totalmente ensandecido e eu evitei a briga de qualquer maneira. Então, assim, não tá na nossa natureza buscar o conflito, né? E nesse livro eles tentam trazer esse instinto das pessoas, né? Mais animalesco, mais de
de vamos sair dessa zona de conforto, entendeu? Tem até algumas frases famosas que eles colocam assim, a adaptação, como eu falei, é muito boa, tanto no filme quanto no livro, que o Tyler fala, você gasta o dinheiro que você não tem pra comprar coisas que você não precisa, pra impressionar pessoas que você não gosta, sabe? Tem umas frases assim dele bem bacanas que tem também igualzinho no livro. Mas eu já tô contando muito assim, já dei o básico do livro. Talvez você já tenha visto o filme e aí você já conhece a estrutura, né? Pelo que eu pesquisei na internet, todos os livros do Chuck eu nunca li outro. Provavelmente você também nunca ouviu falar de outro livro dele. Esse aqui é de longe mais famoso. Todos os livros dele têm a estrutura parecida, eles começam no final. Aqui esse livro começa com o Tyler colocando uma arma de fogo na boca do Jack, e aí o livro volta e ele conta como chegou àquele ponto. Então todos os livros dele são nessa estrutura e sempre tem algumas reviravoltas no final. Esse filme é muito famoso, então você provavelmente já conhece a reviravolta, mas mesmo assim lê o livro, a estrutura é muito bacana. O livro é rápido, é pequenininho, tem capítulos de 2 páginas e o final é diferente, mas por exemplo, eu comentei aqui do Perdido em Marte, né, que o final também é diferente do filme. Não é tão diferente assim, o Perdido em Marte é bem diferente. Aqui no Clube da Luta ele mantém a mesma ideia básica, até porque ele constrói o livro muito igual ao filme, quer dizer, ele constrói o filme muito igual ao livro, né, o filme veio depois. Então não daria pra mudar tanto no final. Então assim, ele muda a essência um pouquinho da coisa, então eu acho que vale você consumir as duas obras. O próprio autor, ele falou que ele gosta mais do filme do que do livro, então eu não vou discordar dele aqui, os dois são excelentes. Ou não também, ou se você quiser consumir um só, que você achar que é mais adequado pra você. Às vezes você não gosta tanto de... O filme, ele é bem violento, né? Porque Clube da Luta já diz. Então, assim, ele é graficamente um pouco pesado. Às vezes você não gosta de filmes mais gráficos. Então, assim, também não tô aqui pra forçar você a nada. Uma curiosidade interessante, o autor até comenta isso no pós-fácil. Todos os personagens do livro são baseados em pessoas que ele conhece. Sim, isso inclui o garçom que urina na sopa das pessoas. Pense nisso da próxima vez que você for no seu restaurante favorito. Clube da Luta tem uma continuação também, chamado de Clube da Luta 2. Faz sentido? E só que é um quadrinho, uma história em quadrinho que mostra o protagonista. O protagonista tem nome no segundo, ele se chama Sebastian. E aí ele tá... o autor deve ter pensado nisso depois de ter escrito o primeiro. E aí ele tá casado com a Marla e se passa 10 anos depois do final do Clube da Luta 1. E aí ele já tem um filho, e aí, tipo, o cara voltou totalmente a uma vida de rotina e fica com essas vontades, né, de voltar a essa fase da vida dele. Enfim, isso aí é Google total, tá? Eu não li a continuação. A continuação divide opiniões, então, assim, leia por sua conta e risco. Eu não vou recomendar aqui porque eu não li. Mas apesar de ter dividido opiniões, já tá confirmado o Clube da Luta 3, que também vai ser em quadrinho. Então, eu vou conferir o 2. De repente eu até comento aqui se for do interesse de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá aqui toda semana, toda terça-feira às 19 horas. Não se esquece de curtir esse vídeo. Comenta aí o que você achou, se você já conhece o filme, se você conhecia o livro, se pretende ler a continuação. Já se inscreve no canal também, ativa o sininho também para receber as notificações e até semana que vem.